Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, por esse nosso encontro semanal. Obrigado por essa agenda que nós temos marcadas para falar sobre negócio e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a alegria de receber um amigo, um antigo e querido amigo, Kleber Eugênio Voelski. É um executivo de IT. O Kleber que morou um tempo fora, voltou para o Brasil e hoje eu tenho a alegria de reencontrá-lo nesses caminhos da vida. Gratidão pelo amigo ter aceito gravar comigo nesse programa. Uma alegria reencontrá-lo para falar da tua carreira, dessa brilhante carreira profissional que você construiu, tem construído, compartilhar essas suas experiências. Kleber, seja bem-vindo ao programa da Prime TV. O prazer é meu, obrigado pela honra de estar aqui contigo, né? Eu sei o quão caprichoso, né, e detalhista você é nesses programas, e ter a honra de estar aqui é uma oportunidade única. Obrigado. Agora, a gente se conheceu bem jovens, né, Kleber? Eu acho que essa parte aí você podia pular, né? Senão... E reencontrando amigo, eu vejo que você conseguiu construir uma carreira diferenciada, trabalhando em grandes empresas, em altos postos. Como é que isso se desenvolveu na tua carreira? Isso foi planejado? Você programou, as oportunidades foram aparecendo, você foi se preparando para abraçá-las. Como é que isso aconteceu? E mais que isso, se você puder fazer uma retrospectiva para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua carreira, seria bacana, Kleber. Ah, bacana. Eu acho que é bacana compartilhar, porque tem uma geração toda nova aí, que de repente pode ter alguma coisa que eles possam aproveitar, né? Então, a gente se conheceu lá atrás, né? Na Ponte São João, e eu venho de uma família de classe média baixa, onde meu pai teve, eu acho que o privilégio de ter feito a escola profissionalizante. E desde então ele, né, me indicou esse caminho de fazer essa escola profissionalizante. E eu tive essa oportunidade de fazer desde cedo, aos 14 anos, essa escola profissionalizante e começar a concatenar com isso o estudo noturno, tá? E eu brinco sempre que essa foi a melhor escola que eu tive até hoje, onde eu me formei eletricista de manutenção. Então, né, eu brinco muito que a gente fala, todo mundo vê as pingas que toma, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Então começou lá atrás isso tudo. E por que isso foi tão importante? Porque eu comecei já a ter a noção do que era uma indústria, né, de hierarquia, de como tudo que acontece na vida não vem tão simples, você tem que se dedicar, são horas e horas, né? Não tem hora de sono, mas a juventude ajudava. E nesses primeiros 5 anos, então, eu trabalhei nessa empresa aqui de Jundiaí, né? Do grupo Siemens, que é a Tusa, eu acho que bastante gente conhece. Tive essa felicidade e depois eu ingressei na universidade. Então, confesso para você que eu queria a carreira de eletricidade, de engenheiro, mas acabei sendo aprovado na parte de análise de sistemas, que há tantos anos atrás era algo promissor, mas nem todo mundo dominava. E tive essa oportunidade de começar, então, a estudar análise de sistemas na PUC de Campinas e logo em seguida eu também fiz o quê? Fui aprovado num estágio na Bosch, também na região de Campinas. E eu acho que sempre fui um pouco arrojado, né? Então, a primeira oportunidade que eu tive depois dos outros 5 anos na Bosch, eu fui embora para São Paulo. Falei, eu preciso continuar me desenvolvendo, continuar estudando, e eu tive a oportunidade de trabalhar aí na Pirelli, né? Depois eu fui para a Itautec, foi minha primeira experiência para morar no exterior, que o projeto fazia parte de ir morar nos Estados Unidos num projeto de desenvolvimento de um computador, e eu tive esse privilégio de ficar 7 meses lá, mas já sempre olhando também de como que eu ia fazer o quê? Para continuar um MBA e me preparar para aquilo que viria no futuro. E o que eu tive todo esse tempo? Tive felicidade de ter pessoas que me orientaram muito bem na minha carreira. Me seguraram, né? Por quê? Porque o que acontece dentro desse contexto? Quando você tem a oportunidade de se desenvolver rápido e começar a ganhar um pouco de dinheiro, você acha que isso é a coisa mais importante. E não é. Você tem que continuar fazendo o quê? Um investimento para aquilo que você vai ter no futuro. Então, quando eu fui orientado e decidi que eu ia fazer esse investimento paralelo à carreira, ao MBA, é porque eu tinha um anseio de me tornar um gerente, depois um diretor e chegar, graças a Deus, aonde eu cheguei.
Então eu tive todo esse tempo até o MBA para me desenvolver nessa carreira, na verdade, de software. Então eu sempre tive esse desenvolvimento em vender soluções de tecnologia. Então eu sempre auxiliei as pessoas de tecnologia das empresas a como melhor usar a tecnologia. E passei por várias empresas. Depois disso, passei por uma empresa nacional do Sul, que chamava DataSul, quando eu tive a grande oportunidade de me mover para a Microsoft. Aí, né, viajei muito todo esse tempo, nada é fácil. E voltei então para a Microsoft, já estava casado, já tinha 2 filhas, precisava ficar perto da família, então a viagem já não concatenava muito. E aí foram 9 anos. Foi quando eu tive a oportunidade, depois dos primeiros 5 anos, de ser convidado para esse desafio de ser o General Manager, né, o gerente geral de toda uma região da Microsoft, né, por felicidade morar no Caribe, mas cuidava de todas as ilhas ali. Então não era algo tão simples, por quê? Porque são coisas, lugares não tão desenvolvidos, pequenos, que requer muito empenho, né? Mas que a tecnologia poderia fazer uma diferença bem grande. Aceitei esse desafio e durante esse processo, também mais uma vez, conheci uma pessoa muito bacana, que teve uma grande contribuição dentro da minha carreira e da minha vida, que foi o presidente do Walmart de Porto Rico. Então, depois de 3 anos nesse desafio, aceitei voltar para o Brasil, porque ele tinha sido transferido para o Brasil para ajudá-lo numa empreitada aqui no Walmart, onde eu fiquei nos últimos 6 anos, aí com diferentes atribuições de chapéus, desde cuidar de processos até agora, no final, cuidando de toda a parte de construções, manutenções, ou seja, algo bem mais amplo e que me deu uma visão complementar àquela visão que eu tinha de tecnologia, muito mais na parte comercial de venda, porque eu virei cliente. Então eu passei a sentar do outro lado da mesa. Então hoje me sinto muito mais completo em falar em tecnologia, porque eu sei o que interpretar e também, né, nos últimos 6 anos, a comprar e usar. Né? Então, bem rapidinho, isso aí é um pouquinho por onde eu passei. Eu quero explorar um pouco mais essa experiência no Caribe, sendo o número 1 da Microsoft dessa região. Como é que foi a chegada lá, o acolhimento, a familiarização, a socialização com a família, com a empresa? Quais são os desafios que você enfrentou lá, Kleber? Então, o pré-decisão, eu acho que é uma parte bem importante, né? Por quê? Porque normalmente nessas grandes corporações, você tem um período onde a corporação vai te forçar a mover. E eu estava cumprindo meu 5º ano como diretor de uma grande divisão aqui no Brasil, e você vai percebendo os movimentos para que você encontre algo para fazer dentro da companhia. É uma companhia global, você poderia estar indo para qualquer parte do mundo. Eu tive a felicidade de ser convidado para 2 desafios diferentes. Um era para fazer a mesma tarefa que eu fazia aqui no Brasil, que era o diretor para pequenas, médias empresas e parceiros de negócio no leste europeu. Então eu teria que mudar para Munique e cuidar de toda aquela parte, né, de Rússia, Rússia, Croácia, Polônia. E então isso me traria um desafio de língua e de costumes e de clima, frio. E você tem que contar com isso quando você vai mexer com a família, porque senão a adaptação ela pode ser mais ou menos complicada. E o outro lado era eu ir para esse desafio do Caribe. Difícil, né? Que tem alguns prós, mas também tem contras, né? Por quê? Porque o business era menor, o desafio era muito grande, porque o maior cliente da gente era o governo de Porto Rico, e tinha que fazer um turnaround. Então você tinha uma pista mais fácil de navegar, que ela estava muito mais tranquila, ou uma mais complicada, onde você tinha que fazer algumas coisas muito mais desafiadoras. E eu acho que na balança dessa decisão, pensando na família e tudo, e falar o espanhol com o inglês, era muito mais simples do que falar o inglês com o alemão ou com qualquer outra língua desse lugar. E também um clima mais parecido com o Brasil, era muito mais simples de se adaptar do que você ir para um clima, né, abaixo de 0, que eu brinco que eu acho que não seria tão simples. E acabei tomando a decisão de ir para esse desafio do Caribe. Chegando lá, lógico, você vive momentos diferentes, porque você tem o quê? Um primeiro momento bem complicado, a família não adapta,
Eu posso contar que a gente, não, um bullying, não bullying, mas tem até um bullying com os seus filhos na escola, por quê? Pessoas de fora, né? Então você vai aprendendo a apoiar um ao outro para passar por todos esses desafios. E aí depois desse primeiro ano, o segundo ano melhora, no terceiro ano você já está fazendo parte né, da sociedade local e você começa a desfrutar bastante. E foi quando eu decidi voltar, né, para o Brasil, que é onde eu fiz a maior parte da minha carreira. Kleber, eu vou pedir a você para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto aqui com o Kleber Eugênio Woelski, o Kleber que é um executivo de Haiti. Nós voltamos no instante. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. A Uniodonto Jundiaí está comemorando 30 anos e nós gostaríamos de agradecer a todos os nossos colaboradores, cooperados e clientes. E se você ainda não tem o plano odontológico Uniodonto, esta é a hora de adquirir. Planos individuais, familiares e empresariais com carência zero. Venha comemorar com a gente. Uniodonto 30 anos. Sua saúde começa pela boca. Rua Petronilha Antunes, número 211, Centro. E o telefone é o 4805-9999. Olá, eu sou a Ana, sou analista de RH e vou falar para vocês sobre RH 3.0. Então, com acesso a tantas informações, hoje as pessoas estão cada vez mais conectadas com o que acontece em sua volta, né? Então, os profissionais hoje buscam empresas que estejam alinhadas às suas aspirações, sejam elas profissionais ou pessoais. Então, é importante que a gente promova a transformação da cultura da empresa, onde valorize as relações de trabalho, onde promova um ambiente seguro e saudável para se trabalhar. Nós aqui da Viseri nos preocupamos com cada profissional, desde o processo de recrutamento e seleção, até a avaliação das competências e o desenvolvimento de cada um, definindo aí descrições de cargos bem definidas e uma trilha de carreira, onde cada um sabe a trilha que seguir e até onde pode chegar. Voltamos. Nosso convidado é o Kleber Eugênio Woelski, o Kleber que é um executivo de Haiti. Kleber, a gente encerrou o primeiro bloco falando da experiência lá no Caribe da Microsoft. Como é que foi a decisão de você sair da Microsoft depois de 9 anos, já numa posição de presidente de uma empresa global, de destaque como a Microsoft? Como é que foi a decisão de você aceitar o convite, deixar a Microsoft, voltar para o Brasil e assumir mais um desafio que é ser um executivo sênior do Walmart? Então, como eu sempre encarei a minha carreira, né? Eu sempre procurei, quando a oportunidade surgia de me mover, de sempre olhar para um negócio ou mais complexo, onde eu pudesse ter a oportunidade de aprender algo, ou um business muito maior, que traz as complexidades inerentes ao negócio de ser um grande negócio, um grande business, tá? Então eu estava dentro de um contexto do Caribe, onde nós tínhamos lá um negócio de 100 milhões de dólares, mais ou menos, mas que você tem limitado, porque todas as ilhas são limitadas, né? Então, quando você vende produtos e tecnologia
para público consumidor ou para empresas, você tem que ter um horizonte de expansão maior. Então eu já tinha entendido que nesses meus 3 anos eu tinha cumprido o meu ciclo dentro do que eu tinha que desenvolver na Microsoft do Caribe. De novo, tive a felicidade de ter uma oferta para continuar na Microsoft, mas quem estava acenando com uma oportunidade para eu continuar o desenvolvimento da minha carreira era a maior empresa do mundo, que é o Walmart, e num segmento que eu não conhecia, que é o varejo. Então, de novo, né, com o meu espírito aventureiro e sempre estar procurando aprender, eu decidi por mudar para vir aprender o quê? Tudo de novo, porque realmente eu zerei tudo que eu sabia, não, logicamente toda a parte financeira, a base a gente tem, mas em termos de negócio eu fui aprender uma coisa completamente nova e isso sempre saltou aos olhos e é por isso que eu tomei a decisão de mudar. E como é que foi o início do Walmart e quais foram os principais desafios de adaptação que o amigo teve? Então, eu acho que sempre que você chega numa posição, numa etapa da sua carreira, ninguém te convida para trocar de trabalho quando o que tem que ser resolvido ou implementado é muito complicado. Então ninguém te conta tudo, né? Então você sempre tem uma surpresa a hora que você se depara com a realidade do dia a dia. Mas aí você tem que fazer o quê? Encarar e ver qual a melhor forma como você aterriza aquele Boeing, né? Então teve todos os desafios que você pode pensar em termos e principalmente de novo em cultura. Porque lembra, eu venho de uma indústria de tecnologia, aí eu vou para uma indústria do varejo. Então, você está acostumado com um tipo de profissional que pensa de uma forma, você tem que se adaptar ao tipo de profissional. E o mais importante é que no varejo, né, tudo que você pensar acontece. Numa empresa que tinha 80 mil funcionários, então você tem todo tipo de diversidade possível, todo tipo de profissional possível, e você trata com todo mundo que entra na tua loja. Então é um ambiente completamente distinto daquele mundo da tecnologia onde eu vivia. E isso agregou muito para mim em termos de aprender a como gerenciar melhor, a como tolerar coisas que eu não era do meu dia a dia, como conquistar projetos e tocar projetos num ambiente totalmente diferente. Então é uma adaptação interessante que eu passei. Agora, você tem uma velocidade acelerada, né? Como é que você consegue conduzir as suas equipes com essa velocidade que você tem? Desse estilão trator de você fazer as coisas, de você encarar projetos, ir para cima e resolver problema, Kleber? Então, na verdade, eu sempre me coloco junto. É a forma como eu sempre trabalhei. Eu me considero uma pessoa exigente, mas eu estendo a mão primeiro. Então, eu procuro orientar, eu procuro ensinar naquilo que eu posso, mas principalmente dar suporte, né? Seja de treinamento, seja psicológico, o que for. Então eu procuro orientar minhas equipes e estar lá do lado quando precisa. Então, eu sou uma pessoa muito presente no dia a dia das atividades da empresa. E eu também acho que eu consegui desenvolver uma coisa que é interessante, que eu tenho um bom senso, né? Eu consigo cheirar quando a gente precisa mergulhar no detalhe. E aí eu acho que aí consegue ajudar bastante as pessoas. Porque você tendo um pouquinho desse discernimento, quando você precisa mergulhar, você passa a ajudar mais as equipes e não deixa que elas se percam, né? Então eu brinco muito que eu sou 50% italiano e 50% alemão, de verdade. Minha mãe é origem italiana e meu pai é alemão. E eu falo que o italiano negocia, o alemão né? Get things done, tá? Agora, você que tem essa carreira basicamente construído na área de tecnologia, como é que você vê a evolução hoje do mundo nessa questão de tecnologia, a indústria de tecnologia, essa transformação digital? A gente tem um amigo em comum que tem lá um negócio no Vale do Silício, a gente tem conversado com ele, aquilo que esses caras estão produzindo, desenvolvendo lá, para onde a gente vai caminhar com essa questão da tecnologia, Kleber? Então, eu acho que não tem volta, né? Então, se você, né, não sou um estudioso, mas a Revolução Industrial lá para a época foi a mesma coisa, ou seja, não tem volta. Eu acho que nós, como profissionais, temos que estar o quê? Procurando acompanhar o que vem acontecendo, né? Para fazer o quê? Para poder surfar essa onda. Então, se você, por exemplo, eu comecei há mais de 30 anos na tecnologia. Se eu não tivesse me atualizando, eu estaria lá atrás, né? Eu consigo ir na mesma velocidade que o pessoal do Vale do Silício? Não. Mas eu sou uma pessoa muito curiosa, procuro estudar, procuro olhar o que vem vindo de tendência e principalmente nessa última experiência onde eu estava no Walmart, como eu uso essa tecnologia para o dia a dia da companhia. Então, seja na área escolar, seja na área profissional,
principalmente agora na área governamental, você vê revoluções acontecendo no mundo todo. Então como é que você fica fora disso? Não dá. Então se você for um empreendedor ou um executivo ou, né, o dono de um grande negócio, eu acho que no mínimo é ter a curiosidade em relação do que está acontecendo. Porque a internet das coisas, inteligência artificial veio para ficar, não vai voltar para trás, né? Então eu acho que tem um momento de revolução, que ele já começou há algum tempo, e não tem muito, eu não vejo muito um cenário de quando ele para. Eu acho que isso vai ser uma continuidade que a gente está se adaptando. Bom, é só a gente olhar os filhos com o celular, né? O que eles fazem. Além de ter trabalhado em grandes corporações, você estabeleceu grandes contatos, relacionamentos de qualidade, de nível, né? Como é que você hoje tem alimentado essa rede de relacionamento depois que você voltou para o Brasil? Como é que você está agora, nesse teu momento, se conectando com pessoas, avaliando as oportunidades, os convites? Como é que você está nesse teu momento, Kleber? Então, eu aprendi uma coisa há vários anos atrás e que eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu escutei e eu passei a fazer, de um grande executivo que me liderou, que ele comentou o seguinte: você só vai usar o seu relacionamento na hora que você achar, né, que não precisa, você tem que alimentar, porque lá na frente você vai ver o quanto ele vai ser importante para você. E ele tinha um método que era muito interessante. Ele colocava na agenda dele que ele tinha que ligar para as pessoas que ele considerava os grandes influenciadores da vida dele ou as pessoas com que ele tinha uma afinidade muito grande. Alguma coisa bem genuína, né? E eu passei a fazer isso. Então, os grandes amigos que eu tive na minha carreira, pessoas que eu colaborei, ou colaboraram comigo, eu fui mantendo esse relacionamento ao longo dos anos. Então, imagina, eu fiquei 3 anos fora, voltei 6 anos agora para uma indústria que não era a indústria da tecnologia e continuei mantendo tudo isso, né, esse relacionamento. Então, hoje, quando eu estou voltando agora dentro desse contexto da indústria da tecnologia, eu estou vendo que aquilo tudo que ele me ensinou valia. Por quê? Porque quando você pega o telefone ou você fala que você quer tomar um café para entender o que está acontecendo, ou você quer explorar alguma coisa, o pessoal de bom grado te aceita, né? E fazendo amigos novos, né? Te reencontrar e ver, né, todo esse primor com que você criou a Prime Leads e a qualidade do relacionamento que você estabelece entre as pessoas é muito bacana. Então, estou aprendendo, continuo aprendendo aí contigo e com os relacionamentos que você tem proporcionado para mim e tudo isso que eu venho fazendo ao longo dos anos. Eu estou colhendo hoje. Nós tivemos recentemente num evento promovido pela Prime, nós tivemos lá o Claudinei Rest, que é o presidente Latam da SKF. Qual é a avaliação que você faz do ambiente? Qual é que você vê a qualidade das pessoas que a gente teve reunido e a importância dessas iniciativas, Kleber, para a gente fomentar ainda mais os nossos relacionamentos? Eu achei muito bacana, porque é interessante que você acha que a qualidade dos eventos do relacionamento só acontece em São Paulo. Eu fiquei bem surpreso, porque foi a primeira vez que tive a oportunidade de participar contigo, primeiro da quantidade de pessoas e a qualidade das pessoas. Tinham vários presidentes e CEOs de companhia ali, tinham CIOs de companhia, e por um tema que é um dos temas mais importantes que eu considero hoje no dia a dia, que era o quê? Desenvolvimento de pessoas. Como é que você faz para que o capital humano, né, os recursos humanos da companhia te ajude mais. E brilhante a apresentação do presidente da SKF, onde ele colocou realmente como mudar o dia a dia da companhia, fazendo apostas nas pessoas, né? E principalmente antes e durante e logo depois, a interação entre os participantes, né? Por quê? Porque aí você vê o quê? Exemplos, ele deu lá um exemplo de troca do uniforme para a camisa branca, o qual foi a transformação que aconteceu na companhia. Você imagina uma empresa que faz toda a parte mecânica trabalhar com uma camisa branca. Você fala, é impossível, vai sujar. Não, tudo isso traz um monte de conceitos atrás e tal. Então eu achei único. Eu acho que vale a pena sim manter essa relação, porque o interior é muito rico. Tem tanto quanto a companhia igual ao São Paulo, e prover isso para os profissionais eu acho muito importante. Parabéns e continue. Nós temos 1 minuto para encerrar meu programa. Eu sei que você está movimentadíssimo aí no mercado, conversando com várias pessoas, avaliando vários convites. Dá para dar aí um sinal do que vem pela frente aí na tua carreira em 1 minuto para falar, para a gente encerrar o programa, Kleber? Então, na verdade, né, eu tomei a decisão de voltar para o mercado da tecnologia. Venho trabalhando já há mais de um mês nessa reconexão.
Eu acho que eu tenho hoje na minha pauta 2 possibilidades, trocando bastante ideia, inclusive contigo, né? Então o que eu acho que mais desponta hoje aí é para eu fazer muito mais uma parte de conselho consultivo, trazer toda essa minha bagagem para poder ajudar algumas das empresas ou algumas empresas que necessitem daqui para frente. E eu tenho apostado muito mais nisso do que necessariamente voltado para o mercado corporativo como eu tinha a vida anterior. Prazerzaço te reencontrar. Obrigado por estar aqui parabéns. me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.